Olá, turminha, estamos aqui com mais um dia de aula, iniciando aí uma semana, pedimos a Deus suas bênçãos para que tudo ocorra bem. E hoje nós iremos trabalhar o componente curricular de português, mas antes de iniciar nossas atividades, iremos fazer a correção da atividade da aula passada. E hoje também nós temos, essa semana também nós teremos uma novidade, que é a mascote que foi criada aí, vai ser minha assistente durante esses dias. Aí é a professora Marlene, tá bom? Então vamos lá. Organize o material de vocês para que possamos fazer a correção da atividade da aula passada. Então, no dia 13/7/2020, nós trabalhamos o texto dramático, A Cigarra e as Formigas, e fizemos a interpretação. E hoje, dia 20/7/2020, iremos fazer a correção dessas atividades. Espero que vocês tenham aprendido direitinho tudo. Então, vamos lá. Na página 68 do livro de vocês, tinha um pequeno trecho de uma dedicatória que dizia o seguinte: leia essa dedicatória escrita em um livro, observando a pontuação usada em cada frase. Então, nós temos aí essa dedicatória que diz o seguinte: querida vovó, lembra-se das histórias que me contava quando eu passava as férias em sua casa? Este livro me faz recordar aqueles momentos deliciosos. Com carinho e saudades, vivi. Outubro de 2018. Então, aí está o modelo de uma dedicatória. E com base nesse modelo, nós iremos fazer uma atividade, que aí na página 68, que é o seguinte. Agora imagine que você dará um livro a o melhor amigo. Escreva uma dedicatória para ele. Então, com base naquela dedicatória que nós acabamos de ler, nós iremos usar ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Então, é uma atividade pessoal, mas eu acredito que vocês fizeram com todo carinho, com toda a organização de sempre. Não esqueceram de usar a linguagem formal para saudar o destinatário, que o destinatário é a pessoa que vai receber essa dedicatória, e que usem a pontuação adequada. Seguindo adiante, na página 72, nós temos para compreender o texto. Então, um pouco de conversa. Acredito que todos leram o texto, que já conheciam aquela história que foi contada, porém essa história que foi contada foi em outra versão. Então o final era o mesmo? Será que o final da história era o mesmo? Na verdade, esse pouco de conversa é para a gente fazer uma conversa em sala de aula, onde todas as crianças, todos os coleguinhas estariam juntos, mas infelizmente não podemos. Mas lá na aula do Meet, nós fizemos essa conversa, onde eu fiz essas perguntas e nós debatemos. Não foi? Então, vamos para a compreensão. Compreendendo o que é um texto dramático. Eu falei na aula anterior que o texto dramático é um texto escrito para ser encenado. Logo em seu início, as personagens elas são apresentadas, tem os diálogos entre as personagens, são sempre indicados pelo nome delas, que aparece antes da fala de cada um. É tipo uma peça teatral. E aí nós temos a atividade que dizia o seguinte: quantos personagens tem esse texto? Quem são elas? Então, como vocês leram o texto, estão tudo por dentro do texto, acredito que vocês responderam, deram uma resposta bem correta. Então, são 5 cigarras, A, B, C, D e E 5 formigas, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa é a resposta da questão número 2. Vamos para a questão da letra A. Quantos narradores conta a história? Então, com certeza, vocês responderam também que são 4 narradores. Tem o narrador 1, o narrador 2, o 3 e o 4. Os narradores são personagens? Então, o que são personagens? São os que fazem parte da história. Então, os narradores, eles não são personagens. Eles só contam a história, eles não participam dela. Na questão 3,
Copie as rubricas que indicam que as cigarras estavam resfriadas. Então, as rubricas são a tosse, assoando o nariz, espirra, quando eles espirram, né? E a tosse. Então, são as rubricas que indicam que as cigarras estavam resfriadas. Então, a gente percebeu que elas estavam resfriadas devido a esses barulhos que elas faziam. Agora, copie a fala de uma personagem. Essa questão é bem pessoal, vocês podem copiar qualquer uma frase, retirar lá do texto e copiar essa frase de uma das personagens que aparecem na história. Vamos seguir para a questão da letra B. Ligue as frases ao que elas representam. Então, nós temos aqui: posso tirar uma foto com você? Então, essa fala, ela representa a fala da personagem. Todos se juntam e tiram a foto. Isso representa uma rubrica. Então, as rubricas também indicam o local onde acontecem as cenas, a música que deve ser tocada ou cantada, os sons do ambiente, a iluminação. Então, tudo isso são as rubricas. Então, o som lá da tosse, do esfirrado, das formigas. Então, esse texto, ele compõe muitas rubricas, né? Seguindo adiante na questão 4, nós temos o seguinte: onde se passa essa história? Então, essa história, ela se passa tanto perto do formigueiro, onde as formigas trabalhavam, como também dentro do formigueiro, onde moram as formigas. Circule no texto o trecho em que aparecem essas informações. Então, para mim confirmar, é só eu ir lá no texto e circular, onde aparece o seguinte: formigas entram de cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Então, por isso que eu marquei a primeira opção. Mudar cenário: formigueiro, formiguinhas 1 e 2 jogam videogame, formiguinhas 4 e 5 arrumam, formiga 2 entra em uma panela. Então, isso aí acontecia tudo dentro do formigueiro. Vamos seguindo para a questão 5. O que as cigarras faziam enquanto as formigas trabalhavam? O que elas faziam? Elas cantavam e também cantavam e ensaiavam para o show. Questão 6. Por que as cigarras foram pedir ajuda às formigas? Então, vocês que com certeza leram o texto todo já sabem que as cigarras, elas foram pedir ajuda à formiga porque a casa delas alagou e não tinham onde elas ficar. Então, por isso, elas foram até lá na casa das formigas pedir ajuda. Então, nossa atividade fica por aqui. Espero que tenha acertado tudo, sem dificuldades. E agora nós vamos para a nossa aula do dia, que é o componente curricular de português.